Mesmo se eu tiver toda a minha infraestrutura em uma cloud apenas, por exemplo, GCP, sem ser multi-cloud assim, ainda assim faz sentido utilizar o Airflow? Ótima pergunta, sim, faz muito sentido, tá? Por que faz sentido? Cada dia mais, e isso é uma coisa muito legal de poder se falar, cada dia mais, Matheus, o ecossistema de dados tem ficado robusto e complexo, né? E o que a gente tem visto hoje, na realidade, é que um processo de, como a gente chama de data pipeline, né, na área de engenharia de dados, ele segue três buckets, né, bem marcantes assim. O primeiro bucket é o bucket da ingestão. Então, aqui onde a gente faz toda a parte de ingestão de dados. Tem um outro bucket, que é a parte de transformation, que é o seu processo de transformação, ou T, né, lá do ETL. E nós temos o serving, que é a entrega do dado, né? E geralmente isso acontece dentro de um data warehousing, beleza? Então, hoje é normal, quando a gente fala em pipeline de dados, em cenários de analytics, pensar nesses três grandes chunks. Só que o que acontece? Quando você começa um projeto, normalmente dependendo, obviamente, do tamanho, você começa pequeno, né? E eventualmente o que vai acontecendo, você vai evoluindo com isso, né? E aí o que você começa a fazer? Você começa a compartimentar esses caras aqui. Por exemplo, cara, eu não vou deixar uma ferramenta só fazendo ingestão, eu não vou deixar uma ferramenta só fazendo transformação, eu não vou deixar só uma ferramenta fazendo serving, ou seja, eu não vou ter uma ferramenta para essas três características. O que a gente vai fazer, a gente vai dividir elas em diferentes ferramentas. Então, por exemplo, você começa a pensar, poxa, aqui eu posso ter um Airbyte, que é uma tecnologia de sistema de ingestão. Eu posso ter, por exemplo, aqui o Fivetran. Eu posso ter aqui o Stitch, que são ferramentas de ingestão. Né? Poxa, na parte de transformação, o que eu posso ter? Poxa, eu posso ter um Spark. O que eu posso ter também? Eu posso ter um Python, um script Python que executa. Eu posso ter, vamos ver, mais o que? Eu posso ter um dbt, por exemplo, executando aqui. Né? E por fim, eu vou entregar esse dado. Né? Poxa, eu posso entregar esse dado num Data Warehouse, num BigQuery, por exemplo, num Redshift, num Databricks SQL, Snowflake e assim por diante. Só que o que eventualmente acontece depois desses estágios aqui é que você precisa orquestrar isso aqui. Né? Você precisa querer ter uma visão centralizada de tudo que está acontecendo. E aí a gente chama isso de pipeline de dados. Né? Como que a gente junta esses componentes aqui dentro. E aí que vem a parte interessante. Quem faz muito bem isso no cenário de Big Data Analytics, né, ou seja, é o Airflow. Por que o Airflow é interessante? Porque hoje ele é chamado de Modern Data Orchestrator. Modern Data Orchestrator. E aí a gente vai ver o que isso significa, tá? De verdade. Poxa, por que Modern Data Orchestrator? Né? A gente vai entender isso agora. Então, na realidade, o que vai acontecer nos seus pipelines é que você queria o que a gente chama de um single pane of glass. Eu gosto de utilizar esse termo. Você quer ver tudo em um lugar só, né, cara? Você não quer ter que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Poxa, time de engenharia de dados, o meu processo de ingestão funcionou? Cara, você vai ter que ir lá, logar no Airbyte, verificar se foi tudo certo. Poxa, o meu processo de transformação, quando o dado chegou lá, ele funcionou? Poxa, o script Python executou corretamente? Poxa, vi que executou corretamente. Legal. Deixa eu ir lá no dataset, lá no BigQuery, verificar isso, né? Então, imagina que você tem que ficar vendo isso multiplicado pela quantidade de pipelines que você tem. Então, o que o Airflow faz? Ele coloca tudo isso num single pane of glass, num lugar somente para que você possa ver esse fim a fim. Então, faz muito sentido você trabalhar Airflow, independentemente se você está multi-cloud, porque aqui a gente está pensando em pipelines de dados que normalmente possuem esse processo de ingestão, transformação e service.